Fala galera, mais um vídeo começando aqui no canal, dessa vez pra gente conversar um pouquinho da partida entre Fluminense e Palmeiras. A partida aconteceu no sábado, eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda, pra gente falar um pouco do que foi o jogo e das expectativas depois desse resultado negativo. O Palmeiras começou a partida contra o Fluminense com um time muito modificado, muito alternativo, com apenas 2 titulares em campo, só Gustavo Gomes e o Everton. O resto do time foi um time muito modificado, com Marcos Rocha, Luan voltando para a zaga ali, Vanderlan, o meio de campo com Richard Rios, Jailson, aí John um pouco mais à frente, Luiz Guilherme na ponta, Breno Lopes na outra e Hendrick centralizado. A partida começou morna, muitas paralisações, teve um momento ali que teve 3 minutos de paralisações para o atendimento de Gustavo Gomes, teve um corte no rosto, e aí, quando a partida retornou, o Fluminense teve uma boa escapada ali pelo lado direito. Richard Rios e Marcos Rocha bateram cabeça. John Arias tocou para o meio para John Kennedy. E John Kennedy girou em cima de Luan, que fez o pênalti. E aí o Fluminense fez 1-0, abriu o placar. A partir desse momento que o Fluminense abriu o placar, o que a gente se viu foi um time, mesmo modificado do Palmeiras, partindo para cima, tomando controle do jogo. O meio de campo do Palmeiras estava jogando bem, estava controlando bem o Fluminense ali, dando uma pressão, criando chances, chegando. Inclusive, o primeiro tempo termina de um resultado muito favorável, um cenário muito favorável para o Palmeiras, onde o Palmeiras era claramente superior ao Fluminense, e se continuasse naquela pegada ali, fatalmente o gol de empate sairia. O que acontece aqui? No segundo tempo, o Fluminense volta um pouco melhor. Volta com o meio de campo mais ajustado, um meio de campo do Fluminense que sofreu já com a alteração, a saída do atacante Léo Fernandes, se eu não me engano, o meio atacante Léo Fernandes, e a entrada de Lima. Isso deu um pouquinho mais de dinâmica no meio de campo do Fluminense. O Fluminense passou a controlar melhor aquele setor, mas mesmo assim, mesmo o Fluminense chegando, incomodando, o Palmeiras ainda tinha uma situação favorável para buscar ali um empate na partida. Só que Jailson, que até o momento vinha fazendo um bom jogo, é difícil a gente admitir isso, baseado nas atuações dele anteriores no Palmeiras, mas eu achei que na partida contra o Fluminense ele estava tendo um bom jogo. Estava sendo interessante ali no meio de campo, estava dando uma boa dinâmica para o meio. Só que, num lance ali que ele cochilou, dormiu com a bola no pé, o ataque do Fluminense roubou, e aí saiu numa boa situação de contra-ataque, em que John Arias finalizou, o Everton fez um milagre, e na seguida, John Kennedy botou para a rede. Esse atacante, John Kennedy do Fluminense, inclusive incomodou bastante a defesa do Palmeiras. Um atacante que sabe usar bastante o corpo, um atacante rápido, um jogadorzinho interessante e novo. E aí, após isso, o Palmeiras modificou, botou mais alguns titulares em campo, entrou o Gabriel Menino, entrou o Rony, entrou o Arthur, entrou o Mike também. Então o Palmeiras terminou a partida com 6 titulares em campo, para tentar buscar o resultado, para tentar buscar ali pelo menos o empate. Teve algumas chances, Fábio fez milagres, teve um lance assim que Fábio fez uma defesa espetacular. Teve alguns lances polêmicos, uma mão de Marlon ali no rosto de Rony, um movimento de cotovelo que o VAR nem chamou. Teve um lance no meio de campo, se eu não me engano, de Martinelli do Fluminense, em que ele praticamente dá uma voadora na cabeça de Flávio Lopes, e também ficou só no cartão amarelo, não chamou para revisar nem nada do tipo. E o Palmeiras abusou no final da partida das bolas aéreas, sempre uma bola ali mais ou menos angulada ali para jogar na área, sempre partindo ou do pé de Gabriel Menino por um lado, ou do pé de Arthur pelo outro lado, e até que no apagar das luzes, na última bola do jogo praticamente, Gustavo Gomes descontou, dando números finais à partida: Fluminense 2, Palmeiras 1. Mas a questão é a seguinte, é uma derrota, é ruim, mas como eu já venho dizendo aqui há um bom tempo, o Campeonato Brasileiro está muito distante. A diferença que o Botafogo abriu é uma diferença considerável. Mesmo que o Botafogo tenha perdido pontos nessa rodada, ainda se mantém a uma distância muito segura, tanto do Flamengo, quanto do Palmeiras, quanto do Grêmio, que também perdeu. Então, assim, o nosso foco tem que ser realmente Libertadores. Eu entendo o Palmeiras ter ido com um time alternativo, um time modificado. O foco total tem que ser essa decisão contra o Galo. A temporada do Palmeiras passa por esse jogo contra o Galo. O Galo que ganhou ontem do São Paulo no Morumbi. Então, assim, mesmo jogando fora de casa, é um time perigoso.
A prova disso foi ter ganhado de um rival que está sendo ao pé do nosso sapato na casa do rival. Então, o foco total tem que ser na partida de quarta. O resultado adverso é ruim, é triste, deixa a gente chateado pelo que foi a partida, que o Palmeiras não jogou mal, mesmo que o time alternativo o Palmeiras não jogou mal. Poderia ter saído do Rio de Janeiro com resultado muito favorável se não fosse alguns erros individuais ali, se não fosse Rios e Marcos Rocha batendo cabeça, se não fosse Jailson cochilando com a bola no pé, ou até mesmo se Fábio não tivesse feito os milagres que fez. Então, apesar do resultado ruim, o nosso foco tem que ser na partida de quarta. A expectativa da temporada toda passa pela partida de quarta contra o Atlético Mineiro. E você sabe, após o jogo, nós faremos uma análise aqui, novamente, espero que feliz, espero que com resultado positivo, espero que classificado para as quartas da Libertadores. Então, quinta-feira, após o jogo contra o Atlético, estaremos aqui de novo. Tchau, tchau.